Já faz quanto tempo que você não escuta a voz de Deus? Já faz quanto tempo que você não escuta o Senhor falar? Certamente, há tempos que o Senhor fica calado. Esse tempo que Ele fica calado, a gente fica preocupado. E isso não é ruim, porque isso demonstra que a gente se preocupa com a nossa vida com Deus. Há tempo que o Senhor se cala, mas Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Ele não se cala porque nós cometemos algo que não glorificou a Ele, mas porque é o tempo que Ele quer se calar. Mas é necessário preocuparmos. É necessário sim se preocuparmos, porque a gente sabe que está em jogo a nossa intimidade com o Senhor Deus. Está em jogo a nossa vida com o Senhor. E se nós servimos ao Senhor verdadeiramente, colocamos o Senhor em primeiro lugar, a gente se preocupa com a nossa vida com Deus. A gente se preocupa com a nossa intimidade com o Senhor, com o relacionamento com o Senhor Deus. Porque é melhor ter Ele do que ter tudo que o mundo pode nos oferecer. Há muitos que têm muito, mas têm pouco. E há muitos que têm pouco, mas têm muito. Há muitos que têm muito, mas têm pouco porque tem tantas coisas que enchem os olhares humanos, mas não tem a presença do Senhor. Então, ao mesmo tempo que tem tudo, não tem nada. E há muitos que têm pouco, mas na verdade têm muito. Tem pouco porque não tem nada que encha os olhares humanos, mas tem muito porque tem presença. Tem a presença do Senhor. Deus carrega consigo a presença. Em Samuel, 1 Samuel, no seu capítulo 3, nos diz que o Senhor Deus chama Samuel. Primeira vez que o Senhor fala, a primeira vez que o Senhor fala com Samuel. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor chama Samuel, e nas primeiras 3 vezes que o Senhor chama Samuel, Samuel vai até Eli e fala para ele: Eli, o Senhor me chamou? Estou aqui, o Senhor me chamou? E ele responde para Samuel: Samuel, eu não te chamei. Mas na penúltima vez, que é a terceira, ele fala para Samuel: Samuel, quando essa voz te chamar novamente, você tem que falar: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. E assim, somente na terceira vez, Eli percebeu que era o Senhor Deus querendo falar com Samuel. E se somente na terceira vez ele percebeu que era o Senhor Deus chamando Samuel para falar com ele, é porque Eli não escutava a voz do Senhor há muito tempo. É porque Eli já estava conformado a não escutar a voz de Deus. E há um perigo aí. Porque se Eli tivesse preocupado com a vida dele no Senhor, ele se perguntaria: por que o Senhor não está falando comigo? Mas a verdade é que Eli não estava em pecado, mas estava associado no pecado. Como assim associado no pecado? Ele não estava pecando, mas ele via que alguém estava pecando e não corrigia aquela pessoa. Os filhos dele estavam pecando na casa do Senhor, no templo do Senhor, no lugar santo. Ele sabia disso, mas não colocou ordem na casa. Ele, o pai, não colocou ordem na casa. Ou seja, ele não estava pecando, mas sabia que alguém estava pecando e não repreendia. A palavra do Senhor já nos diz que o sacerdote está ali também para auxiliar. Se ele vê alguém pecando, ele tem que falar: ó, isso está errado. Porque se aquela pessoa morrer e ele não falar que aquilo está errado, ele será culpado pelo sangue da tal pessoa. Então ele não estava no pecado, mas a partir do momento que os filhos de Eli morrem na guerra contra os filisteus, Eli também é culpado pela morte dos filhos. Eli é culpado pelo sangue derramado. Não porque Eli pecou, mas porque Eli não colocou ordem na casa dele. Mas porque Eli não repreendeu os seus filhos. E isso não era somente com os filhos, ele tinha que fazer com qualquer um que ele contemplasse que estava andando num caminho errado. Aí está o perigo de não se preocupar com a vida com o Senhor. Porque Eli morre distante do Senhor. Eli morre sem entender qual era a voz do Senhor. Imagine alguém que foi tão íntimo com o Senhor um dia e perder aquela intimidade. Alguém que foi tão íntimo da voz do Senhor, mas perdeu a intimidade. Imagine. E também corremos esse risco
Se nós não se preocuparmos com a nossa vida em Deus, quem vai se preocupar? Sim, certamente o Senhor já se preocupa conosco. Mas tem que vir de nós também. Tem que vir de nós a preocupação de ser íntimos com o Senhor. A preocupação, será que eu estou certo no querer do Senhor? Será que eu estou andando retamente? Será que eu estou sendo uma serva fiel? Tem que vir de nós. Porque Ele é o nosso Senhor. Nós somos os servos. Ele é o nosso Pai. Nós somos os filhos. Então Ele está acima. Ele já está cuidando. Ele já está livrando. Ele já está movendo a nosso favor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O problema não é Samuel, que nunca escutou a voz do Senhor, não saber que é a voz do Senhor o chamando na madrugada. O problema é aquele que está em frente, na frente da casa, que já escutou a voz do Senhor, tanto não recordar como ela é. Que nós devemos guardar essa palavra no nosso coração, porque há um perigo de se perder. Há um perigo de perder a percepção, que é ouvir a voz do Senhor. Então que nós viemos se posicionar como servos fiéis, se posicionar como servas fiéis no querer do Senhor, que eu venha me posicionar como serva fiel, que você venha se posicionar como servo fiel. Porque imagine o triste que é um dia ter escutado a voz do Senhor. Imagine o triste que é um dia ter escutado a voz de Deus, ser tão íntimo, Ramandoria subir ao Senhor, te conhecer, e passar tanto tempo de você não ter vigilância com a intimidade com o Senhor, e você não conhecer mais a voz do seu Senhor, e você não conhecer mais a voz do Senhor, Deus, do Pai. Imagine o quão triste é não sentir a presença dEle. Imagine quão triste é a vida de alguém que um dia escutou a Deus, que um dia sentiu a presença dEle, que um dia, aleluia, carregou a unção do Senhor. Hoje está vazio, totalmente vazio. Ramandoria súbia. É tempo de buscarmos vida com o Senhor. É tempo de clamarmos ao Senhor. Ah, Noemi, mas eu nunca escutei a voz do Senhor. O problema não é esse. O problema é você já ter escutado. E quando Ele te chamar, você não saber que é Ele te chamando. Mas devemos correr também atrás de escutar pela primeira vez a voz do Senhor. Porque Samuel estava lá para aprender sobre o Senhor, para aprender a servir a Deus. E o Senhor levantou Samuel como sacerdote, como profeta e como juiz na terra de Israel. Por quê? Porque houve busca. Porque houve ali um querer de Samuel. Houve um interesse de Samuel para com Deus. Então que nós devemos ser como Samuel. Aleluia. Porque Samuel, após aquela madrugada que ele escutou a voz do Senhor Deus, ele nunca mais se confundiu. Ele nunca mais se confundiu com qualquer voz que ele escutava. Ele já sabia, aleluia, que a voz que chamava ele era do Senhor Deus. Porque ele confundiu a voz do Senhor Deus com a voz de Eli? Porque Deus, antes de ele se perder, o Senhor Deus deu uma autoridade a ele. E a voz que Samuel escutava de Eli tinha autoridade. E sabemos bem que o Senhor não somente tem autoridade, mas Ele é autoridade. Então a voz que chegava mais perto com a voz de Deus ali era a voz de Eli. Não era exatamente a tal, não era a voz de Deus de fato, mas chegava perto. Por quê? Porque Eli era sacerdote. Eli também recebeu unção da parte do Senhor. E por isso Samuel se confunde. Aleluia. Mas a partir do momento que Samuel escuta a voz de Deus pela primeira vez, naquela madrugada, ele nunca mais o confunde. Então que nós nunca viemos confundir a voz do Senhor. Nunca viemos confundir a voz do nosso Deus. Porque aquele que é íntimo sabe quem fala com Ele. Aquele que tem intimidade com Deus sabe quando é Deus falando com Ele. Então que nós devemos lapidar cada vez mais isso. Que nós devemos lapidar cada vez mais os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão espiritual. Porque o Senhor quer
uma intimidade conosco. Mas nós devemos correr atrás de Deus, como Samuel fez. Aleluia. Noemi, também quero ser profeta, quero ser juiz, quero ser sacerdote, quero ser missionário, quero ser... Seja servo primeiro, porque antes de Samuel ser ungido a sacerdote, a profeta, a juiz, ele era servo. E mesmo sendo sacerdote, juiz, profeta, ele continuou sendo servo. Oh, glória! Nós devemos guardar conosco, aleluia, essa palavra, porque devemos ser humildes. Aleluia. Porque antes de ser profeta, juiz, sacerdote, Samuel era servo. E mesmo depois de ser ungido a essas três coisas, ele continuou sendo servo. Nascemos para servir ao Todo-Poderoso Deus. Nós vamos continuar na presença do Senhor, amém? Que o Senhor, aleluia, fale contigo através da palavra. Eu creio que o Senhor já falou. Tome posse da palavra do Senhor Deus, amém? Eu tomo posse, meu Senhor Jesus, obrigado por tudo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã na fé. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, seja palavra ou seja louvor. Nós estaremos aqui apregoando a boa mensagem do Senhor. Deus abençoe.